todos a se posicionarem de pé, para que tenhamos a leitura bíblica de hoje. E assim, eu peço a todos aqueles que atenderam ao nosso pedido e ensino de trazer as suas Bíblias para o tempo de adoração do Senhor, que abram as suas Bíblias no Novo Testamento, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 9. Aqueles que não trouxeram suas Bíblias vão ter o conforto de olhar a sua leitura, a leitura da tarde de hoje, no Data Show. Mas como retornamos às aulas e é tempo de ensinar, fica valendo o ensino. Tragam suas Bíblias. Afinal de contas, em casa, elas ficam muito solitárias. E elas não valem nada sozinhas. Elas têm que estar junto de cada um de vocês. Amém? Amém. São Lucas, capítulo 9, versículo 57 em diante. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seu covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhes replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja, ó Cristo. Permaneçamos ainda em pé enquanto vamos escutar mais um louvor inspirador, até que o nosso reverendo Vanzinho chegue até a pedra de pregação. Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. O meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Posso me completar. Então me leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Jesus, me leva onde eu posso ouvir
tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Jesus, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Graça e paz, meus irmãos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, estamos aqui diante da Tua Palavra, desejosos de aprender de Ti, que és manso e humilde de coração. Fala conosco, nos transforma. Para isso viemos aqui, para Te adorar, sermos mais parecidos contigo. Faz esse milagre na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Privilégio estar aqui para conversar com vocês essa tarde e pretendo tratar de um assunto que reputo ser fundamental para um cristianismo maduro, para a rotina do cristão de verdade. Quero refletir sobre as prioridades do cristão, o que é que vem primeiro na nossa vida, como a gente deve viver, em que escala de valores e o que é que vem primeiro. É um assunto que eu considero muitíssimo importante. O povo se assusta comigo, quem me conhece mais intimamente, o povo se assusta comigo, porque eu tenho mania de dizer que tenho tempo para tudo. Mas, na verdade, eu dificilmente digo que não tenho tempo, porque eu acho que tempo, você não é que não tem, você decide aonde você vai investir. Então, quando o povo faz assim, você quer ir para tal lugar, eu não digo que não tenho tempo. Eu disse, olha, eu não vou porque eu decidi ir para outro lugar. Aí vamos para tal lugar, e quando eu não posso, eu não digo para não vou que eu não tenho tempo. Eu digo, olha, eu não vou porque nesta hora eu devo estar fazendo algo que para mim é prioridade, ainda que seja dormir. Porque dormir é uma boa prioridade, a gente descansar. Então, seja o que for, não é que a gente não tenha tempo. E às vezes isso funciona com dinheiro também. A gente gosta de dizer que não tem dinheiro para nada. E eu costumo não dizer isso não. Quando o povo faz, e aquele assunto, aquele negócio, vamos pagar. Eu digo, rapaz, olha, não é minha prioridade. Minha prioridade é investir nisso e naquilo que para a gente vem primeiro. Eu escolho investir tempo, ou eu escolho investir dinheiro, muito mais do que eu não tenho tempo, ou muito mais do que eu não tenho dinheiro. Prioridade vem do latim prioritas, que é o que está mais avançado, o que tem o direito de passar à frente, o que pode ser e deve ser executado em primeiro lugar, ou valorizado em primeiro lugar. E eu aprendi muito cedo aqui na igreja, no discipulado de adolescentes, a ordem da prioridade do cristão. Segundo me ensinaram as professoras daqui, era Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, trabalho em terceiro lugar, ministério em quarto lugar. Isso se a gente quiser ir no grosso. Se a gente quiser ainda dividir mais ainda, família, a gente pode ainda subdividir esposa, filhos, e a gente pode fazer uma série de subdivisões e classificações, mas no grosso eu sempre entendi aqui na igreja que era Deus, família, trabalho, ministério e por aí vai. Porque as nossas prioridades são necessariamente influenciadas pelos nossos valores. Em primeiro lugar é Deus, porque nós amamos a Deus sobre todas as coisas, assim é o mandamento. Vem a família porque nós honramos pai e mãe, respeitamos nossos filhos como a Bíblia nos ensina. Trabalhamos porque a Bíblia nos ensina a não sermos pesados a ninguém, nem à igreja, nem aos familiares. A gente trabalha para poder, aquele que não trabalha não coma, diz a palavra, então a gente trabalha para isso e por aí vai. O problema é que na teoria isso foi muito fácil de aprender. A grande questão é como a gente aplica isso na prática, e o texto que o reverendo Getúlio leu trata disso, no meu entender. Nós lemos Lucas capítulo 9, de 57 a 62, mas é importante situar vocês bem rapidinho no contexto onde Jesus está tendo essa conversa com 3 indivíduos. Antes disso acontecer, Jesus tinha dado poder para os discípulos saírem por aí de 2 em 2, expulsando demônios e curando. Então foi um tempo de muitos milagres. Os discípulos expulsavam os demônios e curavam a todos que vinham.
E logo depois dessa campanha de evangelização, cura, libertação, eles voltaram e Jesus multiplicou os pães e os peixes, algo milagroso, fenomenal. Então o povo, por esse tempo, por esse momento do ministério de Jesus, estava realmente encantado, maravilhado, com tamanho poder, com tamanha autoridade, nunca antes vista, não só dele, mas a quem a ele delegava poder. Os próprios discípulos expulsavam demônios, os próprios discípulos curavam. Então o povo quis o seguir, tanto é que a Bíblia diz que uma multidão o seguia, sobretudo após a multiplicação dos pães. Então muita gente topou seguir Jesus a partir daquele tempo, mas nem todo mundo topava colocar Jesus ou colocar Deus em primeiro lugar, como prioridade. E é isso que o texto vai dizer. O texto mostra Jesus falando com 3 indivíduos, 2 procuraram Jesus, o primeiro e o terceiro, e o segundo Jesus mesmo procurou. E para esse primeiro e o terceiro, Jesus fala parábolas agrícolas, que a gente chama, fala de raposa, de ave, fala de mão do arado. E para o do meio, a quem ele mesmo chamou, ele dá uma ordem direta: vá e anuncie o reino. Vamos analisar cada diálogo desses, esperando que Deus fale ao nosso coração. Amém? Primeiro versículos 57 e 58. Esses versículos dizem assim: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, esse primeiro indivíduo foi atraído pela missão. Esse aí provavelmente estava realmente animado com tanto poder, com tanto milagre, mas talvez ele não imaginasse o que significava seguir a Jesus. Ele começou dizendo que seguia Jesus para onde quer que Jesus fosse. É assim que ele chega falando. Provavelmente ele imaginou: se eu seguir esse homem, eu vou ver mais multiplicação dos pães, eu vou ver mais milagres, eu vou ver mais curas. E não estava errado de pensar nisso, não. O problema é que Jesus responde para ele diferente. Ele diz: está certo, mas as raposas têm covis e as aves têm ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Ou seja, Jesus está dizendo que quer vir me seguir é rejeição, é sacrifício, é renúncia. Ultimamente é cruz. Quer me seguir aonde quer que eu vou para a cruz. A pergunta é: você vai querer continuar me seguindo, sabendo que é cruz? Ou você só quer me seguir se for milagre e multiplicação dos pães? E a Bíblia não conta se esse camarada continuou seguindo ou não. Eu fico muito curioso com essas histórias da Bíblia, doido para chegar no céu, fazer algumas perguntas. Porque Jesus, a gente fica feito ascensorista do elevador, que o povo conta a história, aí desce no 4º andar e a gente fica sem saber qual é o final da história. Essa é uma, porque Jesus não diz, a Bíblia não diz se esse cidadão resolveu seguir ou se esse cidadão resolveu não seguir. Mas fato é que Jesus esclareceu que esse aonde quer que fores não é qualquer coisa, não é somente glória, milagre, paz e proteção. Quando a gente está na caminhada cristã, a gente ouve muito, depois que a gente entra na igreja e começa a fazer discipulado, começa a vir aos cultos, a gente ouve sobre renúncia, sobre tomar a sua cruz. Certamente vocês já ouviram sermões sobre negar-se a si mesmo. E o que acontece é que muita gente que se encanta com o Jesus dos milagres, que se encanta com o Jesus do amor incondicional, quando entra para um discipulado, quando entra para uma vida cristã de rotina, e ouve isso de negar-se a si mesmo, de renúncia, de sacrifício, de cruz, desiste de seguir a Jesus. Ou quando não desiste, porque o amor é tão grande e não consegue mais desinstalar o software do amor, decide então seguir Jesus só de longe. Eu sigo Jesus, mas eu não quero ser muito próximo dele não, porque eu só quero estar numa distância que dê para pegar a multiplicação dos pães, dê para pegar a bênção, mas esse negócio de cruz e de renúncia não é para mim. E eu fico imaginando a nossa comunidade, a gente é cheio de gente que vem nos encontros de jovens, nos realidades, nos cursilhos, nos encontros de casais, e ali a gente fala desse amor lindo de Deus incondicional, que morreu por nós, e a gente fala de reconciliação de pais e filhos, e a gente fala de libertação de vícios, a gente fala de tanta coisa maravilhosa, e o povo sai, como diz o nosso arcebispo, sai desses eventos voando, todo mundo apaixonado pelo Senhor, todo mundo apaixonado por esse amor
fantástico, para dizer o mínimo, mas que quando começa a andar na igreja, desanda. Não quer mais, quando começa a ouvir algumas palavras que vão requerer da gente compromisso, decisão. E eu fico pensando, quem é que não quer esse amor que a gente prega no encontro de jovens? Quem é que não quer esse amor que a gente fala no concílio? Todo mundo quer. Agora, seguir um rei que vai para a cruz, nem todo mundo quer. Então Jesus vai logo dizendo para esse primeiro indivíduo que diz assim: eu vou te seguir aonde quer que for. E Jesus já começa dizendo para ele assim: meu amigo, eu não garanto caminho fácil. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Eu garanto chegada certa, mas caminho fácil não. E o que aparentemente é pesado para a gente, não ter onde reclinar a cabeça, para quem nasce de novo, para quem é cristão de verdade, para quem nasceu de novo, às vezes, passa a ser um ganho. O apóstolo Paulo dizia: morrer para mim é lucro. Então, quando a gente pensa em seguir Jesus até onde for, até a cruz, até a morte, é lucro. Quando eu digo que o assunto da mensagem é prioridade, é porque eu tenho absoluta certeza que isso passa pelo fato de a gente entender que as coisas eternas podem parecer dolorosas no primeiro momento, e a gente tem mania de preferir ou de priorizar aquilo que é aqui e agora em detrimento daquilo que é eterno. Aqui e agora, que é o que a gente prioriza muito equivocadamente, é conforto. Aqui e agora é status. Aqui agora é bem-estar. Ou como diria Dom Paulo se estivesse aqui, aqui agora é aquele sentimentozinho, aquela tremedeirazinha no coração que a gente sente. Mas a gente tem que priorizar renúncia, sacrifício e, por que não, cruz. Porque foi para isso que o nosso mestre nos chamou. Mas ainda dá tempo de seguir para onde quer que ele vá. Amém? Vamos ao segundo diálogo. O segundo diálogo está lá nos versículos 59 e 60 e diz assim: disse a outro, dessa vez não foi ele que procurou Jesus, foi Jesus que procurou ele: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Esse aí não foi atraído pela missão, esse aí foi chamado por Jesus. E sempre que eu li esse texto, olha, sempre mesmo, desde pequenininho, que eu li esse texto, eu achava a resposta dele muito razoável. Eu achava a resposta dele muito tranquila. Nunca entendi por que Jesus deu essa resposta dele. Eu adolescente, dizia: Jesus deu um fora nesse cidadão sem razão. Porque, rapaz, vou enterrar meu pai, não tem nada mais justo do que enterrar meu pai. Até que, estudando um pouco mais, eu descobri que a ideia da resposta desse cidadão não era sair dali de onde ele estava com Jesus para ir fazer o funeral do pai dele e voltar. Não faz sentido, porque ele estava conversando com Jesus ali. Se o pai dele tivesse morto, ele não estava ali. Ele já estava enterrando o pai, ou ele já estava com o pai doente em algum lugar. Não é isso. Na verdade, o que ele estava respondendo para Jesus, quando Jesus disse segue-me, é assim: deixa papai morrer, que quando papai morrer, eu sigo, eu vou. Lembre-se que Jesus se encontrou com ele no caminho. Ele não estava em algum lugar onde o pai dele pudesse ser sepultado, ele estava na estrada. E ele disse assim para Jesus: olhe, quando o meu pai morrer, eu então posso te seguir. O judeu tinha essa obrigação social de cuidar do pai. Honrar pai e mãe era o primeiro mandamento com promessa. A gente ainda negligencia isso, mas na cultura oriental, não só a cultura judaica, a cultura oriental em si é muito forte nisso, de a gente cuidar dos nossos pais. A gente aqui na cultura ocidental tem mania de abandonar os pais, mas lá não tem muito isso. E ele tinha essa obrigação, e ele pensou assim: deixa eu me livrar dessa tradição, dessa obrigação social, dessa obrigação que a comunidade me traz, ou que a religião me traz, que eu então lhe sigo. E a resposta de Jesus é: quem está espiritualmente morto pode cuidar das responsabilidades sociais, da comunidade, do que for, mas você vá proclamar a chegada do reino de Deus. Eu gosto muito quando Dom Paulo ora, e ele faz isso com certa frequência aqui no púlpito. Ele diz assim, orando pelas palavras que ele vai pregar, o que ele vai orar, ele diz assim: que eu fale palavras eternas para vidas igualmente eternas. Já ouviram ele dizer isso? Tão lindo quando ele diz isso, porque o fato é que nossas vidas são eternas. Alguns vida eterna, alguns morte eterna, mas somos eternos. E quem nasce de novo para a vida eterna, não para só essa vida aqui, para a vida eterna, tem que ter em Cristo
a prioridade, muito mais do que o que a comunidade diz, muito mais do que o que a tradição diz, muito mais de qualquer outra obrigação social. Jesus deve ser a prioridade. As obrigações da tradição, as obrigações da sociedade, da comunidade, ou mesmo da família, são importantes, são muito importantes, mas nada é mais importante do que o próprio Deus e do chamado que Ele tem para nós. Tem gente que não entende isso. E antes de Cristo vem tudo. Tudo vem antes de um relacionamento íntimo com Deus. O que a sociedade espera, o que a família espera, o que os amigos esperam. E eu estou pregando num culto da tarde, que é um culto que a gente chama de culto da juventude, o culto jovem da nossa igreja. E o jovem tem isso ainda mais. Eu posso seguir a Jesus, mas deixa eu primeiro resolver o que os meus amigos pensam. Deixa eu primeiro resolver o que se espera de mim na escola, no colégio. E aí depois, se eu tiver tempo, eu posso seguir a Jesus. E Jesus está dizendo aqui para mim e para você, eu devo ser a sua prioridade número 1. Muito mais do que qualquer pessoa, instituição espere de você. E eu lembro, parece engraçado, mas não é verdade isso. Lembro daqui de uma moça, uma vez que me procurou, ali na parte novíssima, num culto. E eu sou amigo da filha dela. E eu tinha feito acampamento de crianças e de adolescentes com essa moça aqui na igreja. E uma vez conversando com a mãe dela aqui, perguntei, e fulana? Nunca mais eu vi, cadê fulana? Sabe qual foi a resposta dela para mim? Ela disse assim, não, olha, fulana está tranquila, fulana vai lá brincar carnaval, fazer as coisas que ela tem que fazer, vai casar, vai trabalhar, quando ela tiver com os filhos, quando ela tiver toda resolvida, aí ela se converte, porque aí ela tranquiliza a vida dela e vai viver uma vida mais tranquila com Jesus na igreja. Essa foi uma história real que aconteceu comigo. E se Dom Paulo estivesse aqui, eu contei a história a ele, ele faz, não entendeu nada. Não é assim que ele diz? Tudo vem na frente de Deus. Tudo vem na frente de uma relação com Deus. Eu vou te seguir. Eu vou ter um relacionamento de intimidade com o Senhor. Deixa eu só passar no vestibular que eu resolvo isso. Ou então deixa eu só casar. Depois que eu casar, ainda mais as mulheres, que o negócio do casamento eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Até que a pessoa case, tudo é para aquele dia. Eu estou ficando agoniado no gabinete pastoral com essas mulheres loucas, esperando aquele dia para casar. E até que aquilo ali aconteça, ninguém faz mais nada. Deixa eu só passar no concurso. Eu vou passar no concurso. Eu vou estudar muito. Quando eu passar no concurso, eu te sigo. Ou então deixa eu estar viajado. Eu preciso dar uma viajadazinha. Quando eu viajar para a Europa, para os Estados Unidos, aí eu te sigo. Talvez a gente não diga assim, desse jeito que eu estou dizendo, mas como eu disse antes, o problema não é a teoria, o problema é a prática. Muitas vezes a gente vive assim. Jesus e a proclamação do Evangelho devem ser prioridade. Trate de anunciar o reino de Deus. Foi como Jesus foi tão direto. Com esse aí, Jesus foi muito direto, fez, vá anunciar o reino de Deus. Você não nasceu de novo para uma vida eterna? Então faça isso. Mas ainda dá tempo de ajustar essa ordem de prioridade também. Amém? E vamos para o terceiro e último diálogo. O terceiro e último diálogo diz assim, versículos 61 e 62. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esse terceiro também se ofereceu. Esse terceiro também chegou para Jesus querendo seguir Jesus. Mas ele também tinha uma condição. Ele também tinha algo que era prioridade antes de Deus. E é outro que eu sempre achei muito razoável a resposta. Você fala, o cara não pode nem se despedir do pai. Ele pede para seguir a Jesus e não pode nem dizer assim, tchau pai, eu vou seguir a Jesus. Que Jesus está reclamando que o cara não pode dar um tchau. Eu ficava arrasado, né? Porque eu fiquei imaginando, se eu estivesse aqui no culto, Jesus me chamasse, eu ia querer ir em casa dar um beijo na minha mãe, no meu pai. Mas Jesus aqui reclama dele, nunca entendi isso. Aí depois fui estudar e vi que ele não estava querendo dar tchau para o pai dele. Ele não estava querendo dar tchau para a mãe dele. Na verdade, ele estava querendo pedir permissão para ir. A Bíblia fala, deixa eu me despedir do meu pai. Você já imaginou, já sabe quando a gente vai se despedir? Muitas vezes a gente faz assim, com a sua permissão, e aí vai embora, não é assim? Com a sua licença, e aí vai. Essa é a expressão desse texto. Ele disse, eu vou seguir, se eu tiver a permissão, e se eu tiver a licença do meu pai.
há quem pense, eu não sei, não cheguei a uma conclusão ainda sobre esse cidadão, mas há quem pense que ele já sabia exatamente que seus pais iriam impedir que ele fosse, e essa foi a desculpa que ele disse a Jesus. Deixa eu ir lá pedir permissão, e se eu tiver, eu te sigo. Eu não sei se essa foi a estratégia dele, certamente essa foi a minha estratégia durante muito tempo. Eu fiz isso muitas vezes, e eu não vou mentir para vocês, de vez em quando eu ainda faço. Eu uma vez precisava assumir um compromisso que não tinha nada a ver com a igreja, era um compromisso profissional, mas eu não queria assumir de jeito nenhum. Eu nem queria assumir o compromisso e nem queria assumir o fato de que eu não queria assumir o compromisso, entendeu? Então eu combinei com meu pai, história real. Então eu combinei com meu pai da seguinte maneira: eu disse, pai, vão me chamar para aquele negócio, e eu vou dizer que eu não vou porque o senhor não deixa. E como o povo conhece papai, eu sabia que o povo ia procurar ele, para convencer ele. Aí eu disse, e o senhor precisa ser muito duro. Quando o povo lhe perguntar assim, olha, Ivanzinho, aí você vai dizer, não, eu não deixo. Pronto. Então eu combinei com meu pai. Isso aconteceu muitas vezes. Não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes. Eu já pus a culpa na minha mãe, já pus a culpa em Paula, muitas vezes, minha mulher. Ivanzinho, vai para tal lugar, pai, não vou. Paula não gosta que eu vá para esses cantos. Aí eu combino com ela. Que eu não tenho coragem, na verdade, de assumir que eu não vou, porque eu não quero ir. Esse cidadão, talvez, não quisesse assumir para Jesus, que não queria segui-lo, com todas as consequências que teria de fazer isso, e para ele não dizer, não vou, ele chega para Jesus e diz assim, deixa eu pedir permissão para o meu pai e para a minha mãe. Para eu virar pastor foi mais ou menos assim, viu? Em 2004, Dom Paulo me chamou. E Dom Paulo é uma figura, o senhor sabe como é Dom Paulo, né? Dom Paulo já tinha até falado com a minha mulher, já cantava a minha mãe. E aí ele me chama no gabinete e disse, olha, eu queria que você fosse pastor, você na verdade, você devia ser ordenado. Aí eu disse, Dom Paulo, meu pai não deixa. História real. Olha, meu pai e minha mãe, olha, eles fizeram tudo na vida para eu ser advogado, pagaram faculdade e tudo, colégio, esse negócio de ser pastor não dá não. Pouca coragem de dizer a ele que era eu que estava correndo. E eu botei a culpa já em meus pais, botei a culpa na minha mulher, botei a culpa em todo canto, até no Espírito Santo eu já botei a culpa, porque uma vez Dom Paulo me chamou e disse, olha, dessa vez vai. Aí eu disse, o Espírito Santo não falou comigo. E aí Dom Paulo disse assim, o seu bispo falando com você, já é o Espírito Santo falando, porque ele é persuasivo, né? Mas a gente tem que começar a assumir nossas responsabilidades e dizer o porquê a gente vai e o porquê a gente não vai. Se é verdade que a gente segue ou não segue por uma responsabilidade nossa e não botando culpa em terceiros. Aqui pode ser um culto jovem, mas não tem menino. Você sabe, se você segue a Jesus de todo o seu coração, com toda a sua força e de todo o seu entendimento, e se isso não é assim, não é por culpa do seu marido, não é por culpa do seu namorado, do seu pai ou de ninguém, você não precisa pedir permissão a ninguém, porque ninguém, ouça bem, tem autoridade maior do que Jesus na sua vida. Ninguém é prioridade na sua vida a não ser o próprio Jesus. Amém? Tem gente que não tem noção do choque que foi Jesus dizer isso para esse cidadão. Porque se isso fosse aqui hoje, você rir um pouquinho quando eu brinquei, mas isso lá era um negócio muito sério. Jesus dizer para um camarada desse que ele tinha que desobedecer o pai, ou melhor, que ele tinha que ir seguir, independente do que o pai dissesse, era algo muito sério, porque na cultura, eu já disse a vocês, o que o pai dizia valia muito. Então esse escrito que Lucas conta é algo que chocou. Jesus estava chocando toda a sociedade judaica quando disse assim, olhe, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Jesus não está dizendo para a gente negligenciar os pais, de jeito nenhum, nem os familiares, ao contrário, ele repreendeu os fariseus que não cuidavam dos seus parentes. A questão aqui, eu repito desde o começo da mensagem, é de prioridade. Jesus reclama que a prioridade é ele e o reino dos céus. Ele diz, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto do reino. Arar era uma operação difícil, não era fácil não, se você olhasse para trás você errava. Você sabe o que é arar, não sabe? Arar a terra, você tinha que estar olhando sempre para frente. Quem tirasse o olho do futuro, quem tirasse o olho do trabalho, falharia. Por isso que Jesus está dizendo, eu sou a prioridade, o reino é a prioridade, não dá para estar olhando para trás nem para ninguém, tem que olhar para o trabalho, olhar para frente, para não sair.
E Paulo, ensinando aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 13 a 14, diz: esquecendo das coisas que ficaram para trás, e avançando para o que está adiante, prossigo para o alvo. Assim devemos ser eu e você, olhando para frente, olhando para o trabalho, sem botar a culpa em ninguém, sem botar a culpa no passado, sem botar a culpa no que você fez ou deixou de fazer, ou quem você era. Agora é olhar para frente. Amém? Eu vou encerrando me lembrando de uma das músicas cristãs mais lindas, na minha opinião, que a gente cantava muito aqui na igreja na época de Valmir, e que nunca mais a gente cantou, música do grupo Logos. E a música diz assim, eu vou ler a letra para vocês. Quem tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Lança a semente, espalha pelo chão, planta em tua terra, faz do teu trabalho tua guerra. Quem em Cristo põe a vida, não pode mais olhar para trás, pois quem ao mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Prega a palavra, ensina ao teu redor, mostra em tua vida, faz das boas novas tua vida. Essa mensagem é sobre prioridade. Meus irmãos, olha para cá. Não querer morrer, não querer ir para um lugar sem ter onde reclinar a cabeça, tá ok, eu também não quero não. Não tem problema. Mas eu digo que vou seguir aonde ele for, e vai chegar uma hora que eu vou ter que optar, ou o conforto, ou Jesus, e você também vai ter que optar. Cumprir as tradições familiares, sociais, comunitárias, tá ok, eu também quero cumprir, não tem problema nenhum nisso. Mas chega a hora, chega o dia de romper, de quebrar o paradigma, de fazer diferente. Quem nasce de novo tem outra vida para cuidar. Querer a aprovação dos pais está ok, eu quero também, e você deve querer. Mas chega o dia de decidir, cortar o cordão umbilical, amadurecer, porque Deus não tem neto, tem filho. Tudo, meus irmãos, é uma questão de saber da prioridade. Há tensões? Claro que há. Mas quando a nossa prioridade está clara na nossa mente, fica mais fácil olhar para frente, olhar para o arado e não olhar para trás. Quem diante dessas tensões fica olhando para trás é inapto para o reino de Deus. E a minha oração é que todos vocês que estão aqui, a mim, sejamos todos aptos, porque precisamos de ceifeiros nessa seara. Vamos resumir a aplicação desse texto. Muita gente parecida com o primeiro indivíduo. Se oferece para servir, mas não sabe nem o que está fazendo, não sabe o que está falando. Mas tem que saber que fé cristã é chamada a rejeição, é chamada a renúncia, é chamado para ser excluído, se for o caso, é chamado para a contracultura. Nós não sabemos, como eu disse, se esse cidadão continuou. Mas você pode saber se você pode continuar e se você quer continuar seguindo a Jesus. A história dele eu não sei, vou saber no céu. Mas a sua história você pode saber. Se fosse você, o que é que você responderia a Jesus quando ele disse que não tinha onde reclinar a cabeça? Continua seguindo ou vai correr? Muitos são como o segundo indivíduo. Recebem um chamado para servir, se envolver ativamente, mas os compromissos sociais são mais importantes. A gente vê isso muito aqui, sobretudo nessa época de carnaval. O que tem impedido você de se entregar completamente a Jesus? O que é que lhe segura a ter uma vida de intimidade e profundidade com Jesus? Já outros são como o terceiro, querem servir desde que não se indisponha com ninguém. Dando tudo certo com todo mundo, eu posso até ir ali na igreja fazer um serviço. Muita gente aqui que tem outras pessoas que têm mais autoridade sobre a sua vida do que o próprio Jesus. Como vai ser? Vamos seguir até a morte, até a cruz? Vamos ser coerentes da nossa fé com a nossa prática? Quando eu estava preparando essa mensagem que eu escrevi no papel, coerência, me deu logo um arrepio. Porque a coisa mais difícil do mundo é a gente não ser hipócrita, é a gente ser coerente daquilo que a gente vive com aquilo que a gente crê. E quisera eu ser assim, coerente. Não sou. Estou mais para hipócrita do que para coerente. Se para você é muito difícil, que tal se a gente orar agora? Que tal se a gente depender dEle?
Que tal se a gente pedir a Ele mais graça, mais fé, mais coragem, mais força, para nos ajudar a seguir e olhar para frente, olhar para o arado, sem olhar para trás. Louvado seja Deus que mesmo a gente sendo assim pecador, incoerente, não tendo uma vida de acordo com o que a gente crê, Ele nos ama, nos perdoa, nos recebe e nos dá uma nova chance. Aleluia. Vamos orar, curva a tua cabeça. Pai, olha para o teu povo aqui nessa catedral essa tarde. Olha para o teu povo com favor. Olha para o teu povo com graça. Porque nós queremos te seguir, aonde quer que fores. Ainda que seja a renúncia, ainda que seja a morte. A gente quer. A gente farrapa, mas a gente quer. Precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor. Ajuda-nos, dá-nos graça, fé, coragem, força. Muda a nossa vida, muda a nossa história. Sê a força que não temos, a coragem que não temos. Mas nos ajuda, Senhor, nós te clamamos, para que a gente seja o que o Senhor quer que a gente seja, para que a gente te busque, te siga, faça a diferença nessa geração, faça a diferença nessa cidade, para a glória do teu nome. Assim nós oramos. Amém e amém.